capítulo de número 11. Aleluia. Livro do Gênesis, capítulo de número 11. Versículo 1 em diante. Primeiro livro da Bíblia. Eu quero falar hoje sobre alinhamento celestial. Posso ouvir um amém, hein? Olha para o teu irmão do seu lado, diga para ele, você vai se alinhar com o céu hoje, irmão. Posso ouvir um glória a Deus? Então tira o teu coração da terra e coloca no céu hoje, amém? Gênesis capítulo 11, versículo 1 diz: Era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-nos bem. E foi-lhes tijolo por pedra, e betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre. Diga comigo, uma cidade e uma torre, cujo cume toque o céu, e façamos-no um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é, o que começaram a fazer agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos, confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Amém? Coloca a sua Bíblia no banco aí. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Peça para o Espírito Santo falar com você nessa noite. Ore canta lá andarai. Senhor, nós te damos a liberdade, Pai. Espírito Santo, nós te damos a liberdade nessa noite, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, faz em mim um instrumento, sejas tu o tocador. Leva, Senhor, toda a mente cativa até o santuário da glória, Senhor, e de lá emana as tuas palavras. Eu me humilho diante do teu altar, Senhor, e reconheço que sou pequeno, Senhor, e que sem ti nada posso fazer nessa noite, Senhor. Por isso, Espírito Santo, toma a minha mente, o meu coração, os meus sentimentos, a minha vida. Fala conosco, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Nós te damos todo louvor nessa noite. Levanta suas mãos agora e diga que Ele é santo. Diga que Ele é santo. Tu és santo, Deus. Fica à vontade, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Diz para Ele que você quer ouvir. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável. Sinta a presença dele aí. Totalmente. Sinta a presença dele aí. Maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei. Vem, 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 vem. Dos meus pecados. Bendito. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Eu quero dizer, Hosana, Hosana. Bendito, bendito é o que está aqui. A tua presença está aqui, Senhor. Para que eu pudesse te ver. Tua beleza
presença me leva a adorar. Um minuto de adoração. Quero contigo viver. Diga, vim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente, totalmente digno e maravilhoso. sim, para mim eu vim Para adorar-te, Pai. vim para Dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. para mim. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Shere kalamasuri kandere. Ando que assau e que me I assau. know Tu estás aqui. you see my hands. Oh, aleluia. Ui, a bala suri candarabara, suri candarai. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Deixa eu perguntar aqui nessa noite. Escute. Quantos querem crescer aqui? Diga amém. Não, não ouvi. Quantos querem crescer aqui? Diga amém. Escute, crescimento é uma coisa natural. Posso ouvir um amém? Só que muitas das vezes nós não crescemos, porque estamos fora do natural. Posso ouvir um amém? Mas olha para o teu irmão do seu lado, diga para ele, hoje você vai se alinhar com Deus. E você vai entrar no natural de Deus, que para nós é sobrenatural. E quando você conhece o sobrenatural de Deus, o sobrenatural de Deus se torna naturalmente sobrenatural na sua vida. Amém? Posso ouvir um amém? Pode se assentar, fica à vontade. As pessoas perguntam, pastor, o que é avivamento? Você sabe o que é avivamento? A maioria dos pregadores dizem que avivamento é quando a tampa da chaleira vai voar. Não é assim? Não, eu quero dizer para você que avivamento é quando o fundo cai. Não quando a tampa voa, mas quando o fundo cai. Porque avivamento, ele só existe quando há arrependimento. Quando há mudança de mente, mudança de caráter, mudança de pensamento. Quando há uma metanoia na sua vida, então você está vivendo um avivamento. Todos nós queremos crescer, queremos chegar até Deus. Queremos alcançar a Deus, isso é bom. Crescer é bom. Olha para o teu irmão do seu lado, diga para ele, crescer na graça e no conhecimento. O problema do crescimento não é crescer, mas é a forma com que eu cresço. A Bíblia diz que uma só era a língua do povo, da nação. E a Bíblia diz que aquele povo começou a estabelecer projetos. Vamos construir uma cidade e vamos construir uma torre. E que esta torre chegue e toque o céu, para que cheguemos a Deus. Coloquemos um nome nessa torre, para que tenhamos um nome diante de toda a terra e nunca sejamos esquecidos.
Esse era o projeto do povo. Deus olhou, e a Bíblia diz que Deus se desagradou da forma, e Deus visitou aquele povo e confundiu a língua daquele povo, para que aquele povo não entendesse mais uma língua do outro. Porque enquanto eles entendessem uma língua do outro, então Deus disse, enquanto eles entenderem o outro, eles vão fazer o que eles quiserem fazer. Esse é o princípio da unidade. Escute, a unidade é tão forte, que até para o mal, ela oferece perigo. Quando as pessoas se unem até para fazer o mal, meu irmão, é tão importante a unidade. Se nós entendemos o princípio da unidade, quando a igreja se une para fazer o bem, você não imagina o que Deus pode fazer e o que Ele vai fazer através da igreja dentro da unidade. A igreja primitiva, quando estava debaixo da unção de Deus, em Atos 2 dos apóstolos, quando receberam a presença do Espírito Santo, a Bíblia diz que um era a mente, o pensamento, o propósito da igreja. A igreja vivia em unidade. E por que eu quero falar sobre isso nessa noite? Porque quando nós olhamos para a igreja hoje no Brasil e no mundo, nós enxergamos uma igreja desunida, uma igreja separada, uma igreja totalmente separada uma da outra. E que nós precisamos resgatar os valores, os princípios, para que possamos novamente servir a Deus, voltar às origens. E quando eu falo voltar às origens, olhe para o teu irmão do seu lado, diga para ele, a sua origem não é a terra. A sua origem é o céu. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo sabe que a sua origem é o céu. Você já sentiu aquela saudade do céu sem nunca ter estado lá? Na verdade você foi gerado lá. E a Bíblia diz em Efésios 1 versículo 4, que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos irrepreensíveis diante dele em amor. Então peraí, Deus me elegeu nele antes da fundação do mundo. Pastor, mas Deus não criou o homem depois de criar a terra? Não, Deus criou o barro depois de criar a terra, do barro Deus fez o homem. Mas nos elegeu, nos gerou nele antes da fundação do mundo. É como uma mulher grávida, enquanto está gestante, começa a fazer um enxoval. Deus começou a criar a terra, Deus começou a criar tudo que nele há para mim e para você. A Bíblia diz que o céu é do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Esse lugar que você está, Deus deu para você, escute. Por isso Ele disse, cresça, multiplique-se, domine sobre as coisas. A Bíblia diz que o justo tem que crescer, aleluia. O justo tem que florescer como uma palmeira, aleluia. No seu tempo dará o seu fruto, cuja folhagem não murcha, nem no outono, no inverno, no verão, mas em todas as estações Ele dará fruto. Deus te plantou na terra para isso. Deus te plantou na terra para isso, para ser a diferença. Vai cumprir a palavra que diz, e outra vez sabereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve, pois a vereda do justo será como a luz da aurora, e vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até se tornar um dia perfeito. O mundo tem que olhar para você e ver o dia perfeito de Deus, o dia em que você foi aperfeiçoado, o dia em que você foi preparado para ser a menina dos olhos de Deus sobre a face da terra. Mas para isso nós precisamos crescer. Olha o teu irmão do seu lado, diga para ele, vai ter que crescer, meu irmão. E a única forma de você crescer é o conhecimento da vontade de Deus. E para você conhecer a vontade de Deus, você vai ter que ter uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus. Não, mas e se eu ler a Bíblia? É bom ler a Bíblia, mas você não conhece o amor de Deus lendo a Bíblia. Mas se eu fizer teologia, é bom, mas você não conhece o amor de Deus fazendo teologia. Deus, quando quis mostrar o seu amor, Ele não mandou um livro, Ele mandou o seu Filho. Porque o nosso Deus é um Deus relacional, é um Deus de toque, é um Deus de relacionamento. Você pode estudar a vida inteira, meu irmão, se você não for pro colinho dele, se você não for pro relacionamento, pra amizade, você nunca vai entender as coisas de Deus. Às vezes eu olho pra igreja, eu vejo as pessoas pregando coisas superficiais. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai dar coisas profundas para corações superficiais. O talento existe, mas eu quero te dizer, a igreja não vive de talento, a igreja vive de coração apaixonado. Deus está à procura de homens e mulheres de Deus que o adoram em espírito e
em verdade. A hora vem, e agora o Pai está procurando na terra verdadeiros adoradores. Eles não precisam ser bons pregadores, eles não precisam ser bons cantores, não, eles só precisam ter um coração na presença do Senhor Deus. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Olhe para o irmão do seu lado, diga para ele: rasga o teu coração hoje, irmão, e não as suas vestes. Diga isso para o teu irmão. Nós queremos crescer, mas quando nós tentamos crescer da nossa forma, o que acontece com o crescimento humano? Ele deforma, ele foge do padrão celestial, e todo avivamento que não foi produzido por Deus, ele será barrado, ele será proibido. A torre que toca o céu, eu quero dizer para você, irmão, essa torre aqui, é um sentimento do ego. Eles queriam tocar a Deus, mas de uma forma egocêntrica. Todo rebelde na Bíblia, quando a gente fala de rebelde, a gente imagina que o rebelde é aquele cara que está com o diabo. Não, o rebelde na Bíblia, ele sempre pensou estar com Deus. Quando Corá, Datã e Abirão lutavam contra Moisés, eles diziam: Deus é conosco, nós também somos profetas. Muitas das vezes nós estamos em rebeldia e não sabemos, não percebemos, porque estamos trilhando um caminho que não é o do Senhor. Por isso nós precisamos ir para a palavra e para a oração. E eu vou dizer para você o que é oração. Oração não é você dizer para Deus o que Deus tem que fazer. Oração é você descobrir o que Ele quer fazer. Você vai para a oração para descobrir: Senhor, qual que é a tua vontade? Senhor, qual que é o teu plano? Senhor, o que tu queres da minha vida? Normalmente nós entramos na igreja com uma lista: Deus, o Senhor me dá isso, Deus, o Senhor me dá aquilo, Deus, eu quero isso, eu quero. E você faz a lista. Você vai à igreja muitas das vezes como quem vai ao supermercado, não é assim? Você vai com a lista pronta. Não, aí tem irmão que vem na igreja assim: hoje é meu último culto, se Jesus não mudar eu paro. Já pensou se Jesus fosse fazer a mesma coisa? Fosse olhar para você e dissesse assim: é a sua última chance também. Ou se converte, eu também abro mão de você. Mas ainda bem que Ele é amor, né, irmão? É misericordioso. Deus tem misericórdia da tua vida, Ele sabe das tuas fraquezas e vai te aperfeiçoar. Jesus disse assim: o que tu não entendes hoje, amanhã vai entender. Então Deus está nesse projeto. O que você não entendeu hoje, vai entender amanhã. Por isso que Paulo plantou, Apolo regou, e Deus vai dando o crescimento. Deus está tratando você, Deus está plantando na sua vida, e está regando a tua vida, está tratando você para que você cresça. O único objetivo de você estar aqui na terra é para que um dia você esteja lá no céu. Nós não estamos aqui na terra, a terra do Senhor Deus deu para nós, para que nós possamos governar debaixo da unção de Deus. Quando você governa debaixo da unção de Deus, você é aprovado por Deus, então você está pronto para o céu, você está pronto para o arrebatamento. Deus vem buscar uma igreja, e a Bíblia diz que Ele vem buscar esta igreja, uma igreja santa, uma igreja sem ruga, uma igreja sem mancha, uma igreja santa e irrepreensível diante de Deus. Eu quero te dizer, essa igreja ainda não existe, mas ela está sendo preparada, e você é o agente de Deus para preparar esta igreja. Quando esta igreja estiver preparada, se prepare, porque os céus vão se abrir, Ele virá sobre as nuvens, todos os olhos verão, aleluia, e nós subiremos com Ele para a eternidade, para o propósito, para todo o propósito. Esse é o propósito de Deus, te alinhar, te preparar para o céu. Então, meu querido, não fuja do tratamento. Deus está tratando você aqui hoje para preparar você para um propósito glorioso, celestial, que virá amanhã. Aleluia! Isso vai depender da sua fé, vai depender da sua entrega, vai depender de você querer. Tem muita gente que Deus chamou, mas não quis. Tem até pessoas que dizem assim: quem tem promessa de Deus não morre. Você já ouviu isso? O que você acha? Que morre ou não? É lógico que morre, meu irmão. A Bíblia também diz: aquele que está de pé, cuidado para que não. Jesus chamou Judas, ele tinha promessa, mas Judas preferiu as moedas. Não deveria ser
Abraão, Isaque e Jacó. Deveria ser Abraão, Isaque e Esaú. Mas Esaú preferiu o prato de lentilha. E aí quando você não quer, Deus levanta outro. Deus levanta o Jacó, o acalcanhador. Deus levanta o enganador. Quando você não quer, Deus está levantando a prostituta, o bandido, o ladrão. Enquanto você não quer, Deus está usando até criança. Já viu criancinha profetizando, pregando? Enquanto você não quer, Deus está levantando quem quer. Oh, aleluia! Agora deixa eu perguntar, quem quer? Quem diz, eis-me aqui para Deus, para viver alinhamento com o céu? Oh, aleluia! Oh, rabachuricandarabai. Viver alinhamento com o céu, irmão. Você vai ter que fazer coisas que você não quer fazer. Tem pessoa que diz assim, eu estou fazendo a obra de Deus. Oh, uau, que maravilha, que delícia, que gostoso. Irmão, a obra de Deus não tem nada disso. O cara que está fazendo a vontade de Deus, ele está assim: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que não quero é o que estou sempre fazendo. Quem está fazendo a obra de Deus vive de sacrifício, vive de semeadura, vive de... tem irmão que fala assim, Deus me abençoou, eu estou ficando rico. Irmão, quantos pregadores ricos, quantos pastores, quantos líderes ricos, e a igreja pobre. Quantos templos suntuosos. É como comer sopa de pé de galinha em prato de ouro. Igreja rica e o povo pobre. Mas Deus está mudando isso. É um novo tempo sobre a nação brasileira. É um novo tempo sobre a igreja de Jesus. Você vai ver muita gente grande caindo e muita gente pequena Deus levantando. Você vai ver muito Saul saindo do trono e Deus levantando Davi. Você vai ver muito Eli deixando o sacerdócio e Deus levantando Samuel. É um novo tempo, Deus sempre traz um novo tempo. Quando há cegueira na igreja, quando não há mais a presença, não há mais a revelação da glória de Deus. Pastor, não há mais revelação da glória de Deus, não há, sabe por quê? Porque hoje só tem profeta para entregar chave de apartamento, profeta para entregar chave de carro zero. Não tem mais profeta do conserto, do arrependimento, não tem mais profeta que fala a verdade. Deus está levantando esses profetas, se prepare, eles não vão se corromper, eles não vão se vender. Aleluia! Se prepara porque você é um deles. Você é um deles. Deus vai te tirar de trás das malhadas. Oh, aleluia! Sabe por que Deus tirou Davi de trás das malhadas? Porque encontrou nele um coração. Enquanto todo mundo pensava que era Eliabe, Samar. Não, Deus falou, é o meu filho, é o pequenininho, é aquele que ninguém dá valor, é aquele que nem foi contado na mesa. Deus falou, é ele governará sobre o meu povo. Aleluia, Deus vai te levantar, Deus está levantando uma nova geração, que vai fazer a diferença para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um glória a Deus aí? Não vai adiantar você tentar fazer do seu jeito. A Bíblia diz, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Em vão trabalhos que edificam. Querido, todo crescimento que eu posso explicar não é Deus que está crescendo. Quando eu posso explicar, não é Deus, sou eu que estou fazendo crescer. A Bíblia diz que aquele povo trocou a pedra por barro e começaram a construir a torre. Fizeram um projeto, estabeleceram um projeto. Escute, todo crescimento que eu posso explicar não é Deus, sou eu que estou crescendo. E se sou eu, vai acabar, porque se não for Deus, em vão trabalha os que edificam. Por isso você está vendo aí muita gente caindo, muito escândalo acontecendo, porque são torres, são apenas torres. A torre representa aquilo que está no meu orgulho, no meu ego, no meu pedido pessoal. E tudo que é de mim não procede, não prospera. É assim que funciona.
Agora quando é Deus você nem sabe. Deus pega o camarada que não é ninguém, que não é nada, e aí você olha para ele, meu Deus, de onde que saiu esse cara? Está pregando, está louvando, está servindo, e Deus está levantando, e você não consegue explicar de onde vem o recurso, você não consegue explicar de onde vem, aleluia, a provisão de Deus, você não consegue, você só sabe que Deus está fazendo, que Deus está contigo, e a obra está crescendo, e aonde você põe a mão prospera, porque é assim que Deus dá o crescimento. A Bíblia diz, Marcos 4:26, Jesus dizia que o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra, e depois ele vai dormir, ele acorda de noite e não sabe como a semente brota. É assim o reino de Deus, você não sabe como, mas ela brota, ela cresce, você não sabe explicar, mas ele cresce, dá certo. Por isso que você não precisa de mais nada, você só precisa de um coração com Deus, você precisa de um coração alinhado com o céu, porque se o seu coração estiver alinhado com o céu, meu irmão, Deus vai trazer providência, Deus vai prosperar o teu caminho, ninguém vai poder parar o teu ministério. Escute, você que está reclamando, dizendo, o homem barrou, homem não pode fazer nada, homem não pode barrar nada. Eu quero dizer para você que tem lamentado sobre o homem não pode fazer nada quando é Deus que está crescendo. Ele cresce pronto, ele cresce pronto. Oh, aleluia. O homem vai ter que aplaudir, vai ter que reconhecer e dizer, Deus está com ele, Deus está com ela. Olhe para a pessoa do seu lado, diga para ela nessa noite, é tempo de alinhamento, irmão. Tire o teu coração da terra e coloque o teu coração no céu. Tire o teu coração da terra e coloque o teu coração do céu. Ou nós somos espirituais, ou nós somos terrestres. Ou nós somos da carne ou somos do espírito. O que é da carne é da carne, o que é do espírito é do espírito. O que é da carne não compreende as coisas do espírito, mas o que é do espírito compreende tudo e todas as coisas. Aleluia! Irmão, se não é Deus que segura o teu casamento, se é outra coisa, vai acabar. Se não é Deus que edifica o teu ministério, vai acabar. Se não é Deus que está edificando, vai acabar. Se é outra coisa que está edificando o teu casamento, se é o dinheiro, um dia o dinheiro vai acabar. Acabou o casamento. Se é a carne que está segurando o teu casamento, um dia a carne vai ficar velha. E aí vai e troca por outra, não é assim? Meu irmão, Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é a pessoa do amor. Deus é a pessoa do sentimento. Por isso o que acontece não acontece fora, acontece dentro de nós. O avivamento ele não vem de fora, ele vem de dentro. Ele acontece dentro para vir para fora. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que Deus pegou a eternidade e colocou no coração do homem. Enquanto nós estamos procurando aqui fora, Deus colocou dentro de você. Por isso que quando você entra num ambiente profético, onde a presença de Deus está sendo ministrada, onde a presença de Deus está, às vezes não precisa nem de uma palavra sendo ministrada, só a presença de Deus. A pessoa começa a sentir vontade de chorar, e ela não consegue explicar, eu não sei por que estou querendo chorar. Porque a eternidade que está dentro dele foi encontrada pela presença de Deus. É isso que acontece, está dentro de você, não está fora. Olha para o teu irmão do seu lado, diga para ele, está aí dentro, irmão, procura. Lucas capítulo 17, versículo 20, Jesus interrogado pelos fariseus sobre o que haveria de vir o reino de Deus, respondeu e disse: o reino de Deus não virá com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui e ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Agora preste atenção, se o reino de Deus está dentro de você, então é você que tem a obrigação de edificar o reino de Deus, é você que tem a obrigação de construir o reino de Deus na terra. Por isso que a Bíblia diz que um homem cheio do Espírito Santo, rios de água viva começam a jorrar do seu interior, começa a fluir de dentro para fora, de dentro para fora. É isso que acontece com o homem cheio do Espírito Santo, vai jorrando de dentro para fora, e quem está lá fora começa a sentir o sabor dessa água saborosa que é a presença de Deus. Vão correr para perto de você e vai cumprir a palavra. Você será a luz do mundo.
mundo e sal da terra. Agora, para que Deus quer me levantar como luz? Para quê? Para mim brilhar, ser bonito, brilhando, olha que bonitinho como eu brilho. Não. Para que aqueles que estão em trevas olhem para você e vejam a maravilhosa luz. Deus só tem um motivo de fazer você luz: iluminar trevas, salvar os perdidos, salvar os necessitados. Só tem esse motivo para Deus iluminar você, para Deus fazer de você a luz do mundo. Aleluia. Trocaram, eles disseram: vamos fazer uma torre, colocaremos um nome sobre a torre. E trocaram a pedra por barro. Escute, a igreja de Jesus, ela só pode ser edificada com pedra. Quando eu olho para você assim, eu vejo um monte de pedra, irmão. Uma pedra pequena, uma pedra maior, uma pedra quadrada, uma pedra retângulo. E quando a gente junta a pedra, a escultura fica perfeita. Jesus olhou para Pedro e disse: tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Trocaram a pedra por tijolos. Ou seja, começaram a edificar da sua maneira, do seu jeito. E quando nós fazemos do nosso jeito, não dá certo. Às vezes nós estamos tentando se parecer com alguém, ou às vezes nós estamos tentando fazer as pessoas se parecer conosco. Mas a Bíblia diz que em Cristo, em vós, é a esperança da glória. Eu quero te dizer essa noite, irmão, que eu não quero ninguém parecido comigo, porque eu sou ruim. Eu quero você parecido com Jesus, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Paulo só tinha um motivo para dizer: sedes os meus imitadores. Ele só tinha um motivo. Sabe qual era? Porque assim como sou de Cristo. Ele é o modelo. Ele é o modelo da sua vida, ele é o modelo do seu ministério. Ele tem que ser o modelo da sua família. Enquanto Jesus não for o modelo da sua vida, for outra coisa. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu sei que tem profetas de Deus aqui. Eu vejo muitos jovens iniciando, com muita sede, com muita garra, e muitas das vezes se espelhando num ministério que não é de Deus, espelhando uma visão que não é a vontade de Deus, apenas torre, apenas uma forma carnal de chegar até Deus. As pessoas hoje querem pregar, querem gravar o DVD, os cantores querem gravar o CD, querem colocar o seu nome na mídia, querem vender. E a visão é fazer uma carreira, criar-se uma estrutura em cima daquilo. E eu quero te dizer que essa não é a obra de Deus. Isso não está na Bíblia. Isso é apenas torre, irmão. Isso é projeto humano. Aí o cara fica famoso, ele começa a cobrar 5, 6, 7, 10 mil para pregar o evangelho. Aí o cantor fica famoso, começa a cobrar 10, 20, 30 mil para cantar na sua igreja. Aí nós pagamos para ver eles cantar e eles pregar. E achamos que tudo isso é normal. E aí o jovem que está iniciando, ele começa a espelhar isso, ele começa a enxergar isso. Por isso Deus não levanta, por isso não acontece. Querido, toda torre vai cair, torre babilônica vai cair. Toda torre babilônica vai cair, não vai permanecer. Não vai permanecer, não é propósito de Deus. Não é a vontade de Deus. Nós precisamos despertar como igreja, porque o avivamento só vai chegar quando houver entendimento. O avivamento só vai acontecer quando houver arrependimento. O avivamento só vai acontecer quando houver transformação de mente, de caráter. Aleluia. Enquanto não houver,
Não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente, o vosso entendimento, para que experimenteis a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. Oh, aleluia! O Senhor os espalhou, mas a Bíblia diz, no versículo 8 do texto que nós lemos: assim o Senhor os espalhou de toda a face da terra. E a Bíblia diz: cessaram de edificar a cidade. A Bíblia não diz que eles cessaram de edificar a torre. A Bíblia só diz que eles cessaram de edificar a cidade. Preste atenção, a cidade é um projeto de Deus. Quando nós edificamos a cidade, nós estamos edificando uma coisa coletiva, uma coisa que é em favor de pessoas. Todo governo de Deus, ele não pode ser sobre pessoas, ele é em favor de pessoas. Até o governo de um homem sobre uma mulher, porque a Bíblia diz que o marido é a cabeça da mulher, mas o governo do marido não é sobre a mulher, é em favor da mulher. Ele sempre vai governar em favor da mulher. Todo governo de Deus não é sobre, mas é em favor. Quando os homens param de construir a cidade, cidade é de Deus, mas eles não param de edificar a torre. Até hoje a torre está sendo construída. Até hoje Babilônia está sendo construída. Até hoje tem pessoas que ainda têm uma torrezinha aqui dentro do seu coração, que precisa ser arrancada, para que a vontade de Deus seja estabelecida. Nós estamos vivendo hoje 3 tipos de evangelho. O evangelho do legalismo, que é o evangelho que gera condenação. O evangelho do não pode, tudo não pode isso, não pode aquilo, só mostra o que não pode. Existe uma santidade por fora, mas por dentro não transforma pessoas, não muda pessoas. Esse é o evangelho do legalismo. O segundo evangelho que nós estamos vivendo é o evangelho do humanismo. Que evangelho é esse? É o evangelho da bajulação. É o evangelho que gera artistas e não servos de Deus. Esse é o evangelho do humanismo, da bajulação. E o perdão da palavra é o que mais está aparecendo. O que nós chamamos de avivamento, muitas das vezes que nós vemos por aí, é show, irmão. Hoje os evangélicos fazem show achando que vai mudar a vida das pessoas. Deus está te chamando para um comprometimento com Ele. Deus está te chamando para uma aliança com Ele, querido. Uma pessoa que está vivendo avivamento, ela não precisa de um pregador famoso. Ela nem se importa com isso, ela vai para a igreja adorar a Deus. Uma igreja que está estabelecida debaixo do avivamento, o pastor nem precisa estar lá. Os obreiros fazem e o povo adora. Por quê? Porque não está baseado em uma pessoa, não está baseado em um homem, está baseado no reino. O que está sendo plantado no coração do homem é o reino de Deus. É o reino de Deus. É o reino de Deus. Quando está baseado em um homem, acabou o homem, acabou o ministério. Morreu o homem, acabou a igreja. Quantos ministérios você conhece que o pastor é famoso, aí de repente o pastor morreu, acabou a igreja? Querido, nós temos que gerar filhos. A igreja está cheia de pregador, está cheia de itinerante, mas é tempo de Deus levantar pais espirituais, homens que vão gerar filhos com o mesmo caráter, com a mesma formação. E eu vou dizer para você, Deus só tem um motivo para levantar você. Deus só tem um motivo para levantar teu nome, para fazer de você grande na terra. Sabe que motivo é esse? Você ser voz para quem não é voz. Se você for voz para quem não é voz, Deus vai pegar e vai te levantar. Se você for provisão para quem não é provisão, então Deus vai te levantar. Agora, se o objetivo é pessoal, é torre. Torre vai cair. Nós precisamos, irmão, carregar a cruz. Sabe qual é a fé que a Bíblia ensina?
A fé que a Bíblia ensina não é a fé de conquistar coisas. Nós pregamos, Deus vai dar, se você tiver fé você vai ter um carro, se você tiver fé você vai ter uma casa. Não é essa a fé que a Bíblia ensina. A fé que a Bíblia ensina é uma fé abraâmica. Que fé é essa, pastor? Abraão foi chamado pai da fé, e eu vou te explicar por quê. Pai da fé, exemplo de fé para nós. Porque Abraão, quando Deus olhou para Abraão, Deus disse: Abraão, você vai fazer isso, eu quero ver se você tem coragem de fazer o que eu faço. Pega o teu filho, o teu único filho, sobe até o monte que eu te mostrarei, e oferece o teu filho como sacrifício vivo diante da minha presença. Essa é a fé que a Bíblia ensina. Deus me visita, Deus te visita e diz: eu quero ver você fazer o que eu fiz. Dei meu filho na cruz por você, agora faça sacrifício. A fé que a Bíblia ensina é uma fé de sacrifício. Então ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, o Senhor está comigo. A fé que a Bíblia ensina é uma fé de suportar, é uma fé de prevalecer, é uma fé de sacrificar. Então ainda que eu passe pelas águas, pelos rios, eles não me submergirão, e ainda que eu passe pelo fogo, não me queimará. Oh, aleluia! Essa é a fé que a Bíblia ensina. Aí o camarada entra para a igreja, ele quer que tudo aconteça. Pega a sua cruz, meu irmão. Carrega a tua cruz, meu filho. Pegaram a cruz de Jesus, colocaram leite condensado nela, irmão, para ficar docinho, para ficar mais gostoso. Tem até um logo da igreja que diz assim: pare de sofrer. Você já viu? Já recebeu um panfletinho desse? Pare de sofrer agora mesmo. Não, meu filho, continua sofrendo. O sofrimento é a angústia do crescimento. Se você parar de sofrer, você vai parar de crescer. Paulo dizia: quando eu estou fraco, é aí que sou forte. A maior lição de liberdade eu aprendo com o homem que estava preso. Apóstolo Paulo, com as mãos amarradas, os pés amarrados, ele dizia: regozijai-vos comigo no Senhor. Aleluia. Como pode um homem preso, açoitado? Irmão, Paulo pirava na unção. Paulo era preso, ele era lançado na prisão. O carcereiro açoitava ele, mas a Bíblia diz que ele pregava para o carcereiro: uma pessoa que não se ofende com nada, está pronto para o sacrifício, está pronto para carregar a cruz. Isso é ministério, isso é evangelho de Jesus Cristo. Ele pregava, o carcereiro se convertia. O mesmo que o feriu, agora limpando as suas feridas, o carcereiro se convertia. A guarda pretoriana se convertia. Quase que o rei Agripa também se converte. O homem era extraordinário, tiveram que matar ele, porque deixar ele vivo, ele convertia toda Roma. Deus chamou homens e mulheres de Deus com esse princípio. Está sofrendo? Então comece a crescer, porque através desse sofrimento, a angústia do crescimento, Ele vai te usar. Faz sacrifício. Eu quero ver você sonhar com a África. Eu quero ver você sonhar com os presídios. Eu quero ver você sonhar com as favelas. Eu quero, é bom sonhar com a plataforma. Mas eu quero te dizer, Deus só vai te colocar aqui, meu irmão, se você sonhar com o verdadeiro evangelho. Deus só vai te pôr aqui, ou em qualquer púlpito, se você tiver coragem de viver, porque você só vai fazer isso quando você tiver experiência para trazer para a igreja. Experiência não se adquire na leitura, experiência se adquire com sangue, experiência se adquire com sacrifício. É assim que se adquire experiência, meu irmão. Aleluia. Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, tu é menino, mas está chegando a hora de crescer, meu filho. Está chegando a hora de você alcançar a maturidade. Está chegando a hora de você deixar de ser menino, porque quando você era menino, você fazia coisa de menino, discorria coisa de menino, mas agora chegou a hora de crescer. Olhe para o irmão do seu lado e diga para ele: chegou a hora de crescer. Está na hora de você deixar de ser menino e crescer na presença de Deus. Quando Deus me deu esse entendimento, porque eu não tenho vergonha de dizer que eu comecei errado, que eu aprendi errado. Porque não importa como começa, o que importa é como termina. Eu disse: Jesus, eu nunca mais vou levar um pregador na minha igreja que cobra. Porque se tem preço,
é porque perdeu o valor. Porque o que tem valor não tem preço. Se colocou um preço é porque perdeu o valor. A maioria dos evangélicos não estão preparados para sofrer, irmão. Não estão preparados para as renúncias, para as percas. Não estão preparados para abrir mão, só estão preparados para as torres. Coisas do orgulho. A maioria dos evangélicos não querem mais ir para a mesa de cirurgia para ser operado por Deus. A maioria querem apenas ir no pronto-socorro, tomar um Doril, fast food, rapidinho, bem rapidinho assim. Nós entramos na igreja e queremos uma palavra. Não, hoje eu quero uma palavra. Não, você precisa da palavra na sua plenitude. Está na hora de você parar de correr atrás de profeta. Porque, irmão, quando você está na unção, é a profecia que te pega. Deus tem prazer de falar com o adorador. Ele te pega, e não precisa ser na igreja, ele te pega às vezes na rua, no ônibus. Uma vez uma irmãzinha de coquinho, assim, da Deus e Amor. Tem as Deus e Amor aqui, hoje diga glória a Deus. A irmãzinha na calçada, no centro de Diadema. Ela passou, eu passei, ela virou e começou a sapatear e falar em mistério. Eu não era obreiro, não era nem obreiro da igreja ainda, irmão. E ela começou a dizer tudo que Jesus ia fazer na minha vida. Você não precisa correr, você não precisa de uma mão na sua cabeça. Você não precisa de coisas ungidas na sua casa. Criança, irmão, está dentro da igreja fazendo campanha para mudar de vida. Isso é criança. São as crianças que dizem, é meu. Os adultos dizem, é nosso. Os adultos entendem. Por isso a Bíblia diz, não sejais meninos no entendimento. Se nós líderes, pastores, homens de Deus, darmos entendimento para a igreja vai crescer, vai frutificar. Mas quando eu olho para a igreja, eu vejo uma igreja dependente da própria igreja. O cara desvia, ele não desvia de Jesus, ele desvia da igreja. Quando volta, tem que voltar para aquela igreja, porque a igreja colocou na cabeça dele que é só aquela igreja. Já preguei para pessoas que voltou para Jesus, quando ele voltou, ele disse, mas eu vou voltar lá para minha igreja, porque, sabe, né? Então vai, meu filho. A igreja gosta disso, de tornar as pessoas dependentes dela. Por isso, objetos ungidos. Pastor, o senhor não crê que um lenço ungido cura? Eu creio. O senhor não crê que um copo de água orado na rádio cura? Eu creio. Mas uma experiência não determina uma doutrina. Tinha dia que Jesus orava e curava. Tinha dia que Jesus só curava. Tinha dia que Jesus colocava lodo e curava. Tinha dia que Jesus só falava e curava. Eu não posso pegar uma manifestação e fazer dela uma doutrina e tornar as pessoas dependentes disso. E aí a pessoa não cresce, a pessoa não muda, a pessoa vive dependente daquilo, ela não tem um crescimento na palavra, no entendimento. Crescei na graça, crescei no entendimento da palavra de Deus, e a sua vida nunca mais será a mesma. Você nunca mais vai precisar de uma mão na sua cabeça. Você nunca mais vai correr atrás de um pastor, de um apóstolo, de um bispo. Você nunca vai correr atrás de um homem. Não, porque você será independente espiritual. Você precisa da igreja, sim, debaixo da unção da igreja, mas independente, relacionamento com Deus, ação direta ao céu, alinhado com o coração de Deus no céu. Então você vai viver livre para viver a vontade de Deus. Sabe quando vai ficar bom? Quando você não conseguir mais ouvir a minha pregação. Quando você dizer assim, eu não consigo mais ouvir isso. É muito pouco, eu quero mais. Está muito fraco, eu quero mais. Quando você estiver assim, então você está crescendo. Está crescendo, está crescendo no entendimento. Está crescendo na palavra de Deus. Está crescendo na unção de Deus.
O mundo quer que você seja evangélico. Mas a Bíblia diz que nós somos filhos. Olha o teu irmão no celular, diga para ele, tu é filho. O sistema quer que você seja evangélico. Por que Deus quer que você seja filho? Porque o filho, quem vê o pai, quem vê o filho, vê o pai. E o filho só faz o que vê o pai fazendo. Por isso que Deus quer que você seja filho. A Bíblia diz, querido, que quando Jesus foi tentado no deserto, a primeira coisa que o diabo falou: tu é o filho de Deus? Então prova. Transforma a pedra em pão. Eu quero ver se tu é o filho de Deus. Jesus transformou a pedra em pão? Hã? Aí Jesus, não precisa provar nada. Quem é filho não precisa provar que é filho. É filho. Aí o diabo diz, então te lança daqui de cima lá para baixo e os anjos te servirão. Tu não é um filho de Deus? Jesus se lançou? Não. Quando você não precisa provar para ninguém que você é e pronto. Hebreus capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz, convinha que para aquele, para quem são todas as coisas e mediante tudo que existisse, trazendo muitos filhos à sua glória, e consagrasse pelas aflições do príncipe da salvação deles. O projeto de Deus é fazer filhos. Pessoas com a mesma índole, com o mesmo caráter, com a mesma visão, com o mesmo pensamento. A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando nós vamos lá para o original, eu gosto de estudar o original, porque a Bíblia foi traduzida do alemão para o inglês, e depois, até chegar no português, muita palavra é mudada, e o original traz para você a palavra certa. Aqui a palavra filho, em João capítulo 1, versículo 12, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui a palavra filho é teknos. O que é isso? Filhos que acabaram de nascer. Então você aceita Jesus, você acabou de nascer. Você é filhinho, você é bebezinho, você acabou de nascer. Você está aprendendo, filhinho precisa de chupeta, filhinho precisa de cuidado, filhinho precisa de colo, de paciência. Por isso que Paulo, quando ministra sobre a igreja, ele diz, filhinhos, se alguém pecar, temos um advogado, o Senhor Jesus Cristo, ou seja, está tudo certo, está perdoado. Deus tem paciência com você, porque você ainda é pequeno, ainda é menino. Posso ouvir um amém? Mas a visão de Deus é o crescimento. Se a criança não cresce, tem que levar no pediatra para ver por que não cresce. Não é assim? É assim também no reino de Deus. Nós precisamos crescer. Aí quando eu leio a Bíblia, e a Bíblia diz, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21 e versículo 17, a Bíblia diz, quem vencer, herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus, eles serão meus filhos. Olha, escute, lá em João não fala de herança, mas aqui em Apocalipse fala de herança. E quando eu vou para o original para ver a tradução da palavra filho, diferente de lá de João, que é teknos, aqui em Apocalipse significa huios. Ou seja, a tradução de huios, filhos com o mesmo caráter e a mesma formação que o pai. Ou seja, filhos que cresceram, filhos que amadureceram. E o crescimento é uma coisa natural. A Bíblia diz que primeiro é a erva, depois a espiga, depois o grão cheio. É assim que funciona. Primeiro Jesus é o caminho, depois ele é a verdade, e depois então ele é a vida. É assim. Os judeus têm uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. Como funciona isso, pastor? O judeu pega o seu filho já de maior e ele faz uma cerimônia. Essa cerimônia é para quê? Para declarar publicamente perante a família que o filho está assumindo toda a herança da sua casa.
Por que que no Ocidente nós não temos esse costume de dar herança para os nossos filhos ainda em vida? Não, nós só damos a herança, você só recebe a herança depois que o pai morre, não é assim? Ou a herança ou a dívida, né? Não, o judeu tem um costume diferente, ele passa a herança com o pai em vida. E eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus é assim. Deus também é assim. Ele transmite a sua herança. Ele é um Deus, a Bíblia diz lá em Apocalipse que Ele é rei dos... Ele não é rei de príncipes, não diz que Ele é rei de príncipes, não diz que Ele é rei de súditos, não diz que Ele é rei da nação, não, a Bíblia diz que Ele é rei de reis. Por quê? Porque Ele também passa para nós autoridade em vida. Se você ainda não está vivendo essa autoridade, é porque você precisa crescer. Tem muita gente fazendo igual o filho pródigo: pai, me dá a minha herança, pai, me dá o que me cabe, pai, me dá, e ele vai com a herança, vai embora, quebra a cara. Meu irmão, você não precisa fazer nada, você só precisa crescer. Cresça, meu filho. Cresça, porque vai chegar a hora que você vai receber a sua herança. Vai chegar a hora que você vai receber a sua parte. Vai chegar a hora, e a Bíblia diz que naquele dia o vencedor se assentará comigo no meu trono. Você vai se assentar em trono, sabe por quê? Porque você foi chamado como rei. Você é filho do rei, e filho do rei também é rei. A autoridade de Deus, ela é classificada sobre a sua vida. Você tem a mesma autoridade, por isso que Jesus disse que ele e você faremos sinais maiores do que o que ele fez. Mas essa unção só vai vir depois de um amadurecimento, de um crescimento em Deus. Você só vai conseguir viver isso depois da unção, da presença de Deus na sua vida. Porque um cara amadurecido, irmão, ele não está nem aí para a torre, ele não está nem aí para a aparência, ele não está nem aí se ele tem oportunidade, ele não está preocupado se é o nome dele, se é o nome dele, se é o dela, se é o do outro. Não, ele está servindo a Deus. Por isso que a Bíblia diz: tem alguém enfermo, procure os presbíteros da igreja. O que significa a palavra presbítero? A palavra presbítero significa ancião. Sabe o que é um ancião? Um cara maduro, um cara inteligente, um cara que já conhece o coração de Deus, uma pessoa que não vai roubar a glória de Deus para si. Então esta pessoa está pronta para lidar com a glória de Deus. Por isso procure o presbítero, procure um cara maduro que vai te discipular. Não fique fora da igreja. Tem muita gente sem igreja, e Deus quer que você fique dentro da igreja, que você fique debaixo da nuvem. Procure uma nuvem, aleluia, onde tem a presença de Deus, a glória de Deus. Não saia de lá. Seja submisso à sua igreja, ao seu pastor, seja ministrado. Se prepare para esse crescimento. Desperta para a presença de Deus, porque é tempo, meu irmão. Deus está levantando uma nova geração. A torre vai cair. Não siga o sistema, porque a torre vai cair. A torre vai cair. Ah, mas os verdadeiros adoradores não. Eles vão servir, eles vão adorar a Deus. Os verdadeiros adoradores não estão em cima de uma tribuna, estão sentados no pó e na cinza, com um caco de telha na mão, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive e se manifestará ao meu favor. Vai para a mesa de cirurgia de Deus, vai para o tratamento. É tempo dos ruiós, é tempo dos ruiós, é tempo de filhos amadurecidos, homens e mulheres crescidos em Deus. Você vai dar destino para essa geração. Deus não é Deus de próxima, Deus não é Deus de nova geração, Ele é Deus de próxima geração. Ele é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Por favor, não deixe acabar em você. Não deixe acabar em você. Você pode deixar um legado para essa nação. Você pode deixar um legado para os teus filhos. Você pode deixar um legado para
para a tua família. Esse legado é a palavra de Deus, é a presença de Deus, é a unção do Espírito de Deus sobre a tua vida. Não permita que nada nesse mundo, sentimento nenhum, possa roubar esta unção da sua vida. Não permita, por favor, não permita. Todo avivamento sem propósito, Deus vai parar. Deus vai parar, meu irmão. Não entre nessa onda. Adore a Deus em espírito e em verdade. Coloca o teu coração no céu. Não entre na igreja para pedir coisas. Adore a Deus por aquilo que Ele já fez e não por aquilo que Ele pode fazer. Porque quando você o adora por aquilo que Ele é, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis com o que há de comer, com o que há de vestir, com o que há de beber, mas é o espírito do que é o corpo. O Senhor está te dizendo nessa noite: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tira o teu coração da terra, meu irmão. Tira o teu coração da terra, põe no céu, põe no céu. Alinhamento celestial. Você quer tocar o céu, mas não vai ser do seu jeito, vai ser